Para hoje, no Bíblia Fala, vamos voltar a abrir a Bíblia em 1 de Pedro. É nesta primeira epístola que temos centralizado a nossa atenção e temos, de alguma forma, retirado conceitos muito interessantes para a nossa vida cristã e para o nosso dia-a-dia. E por isso mesmo convido a si, que está desse lado, a poder abrir a sua Bíblia em 1 de Pedro, capítulo 2, e lermos alguns versículos a partir do versículo 18, que diz: Vós, servos, sujeitai-vos com todo o temor aos vossos senhores, não somente aos bons e moderados, mas também aos maus. Porque isto é agradável que alguém, por causa da consciência para com Deus, suporte tristezas, padecendo injustamente. Pois que glória é essa, se quando cometeis pecado e sois por isso esbofeteados, sofreis com paciência. Mas se quando fazeis o bem e sois afligidos e sofreis com paciência, isso é agradável a Deus. Porque para isso fostes chamados, porquanto também Cristo padeceu por vós, deixando-vos exemplo para que sigais as suas pisadas. Ele não cometeu pecado, nem a sua boca se achou engano, mas foi injuriado, mas não injuriava, e quando padecia não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente. Pedro, nós vemos aqui de alguma forma um contexto difícil que Pedro nos apresenta. Como é que nós podemos compreender nos dias de hoje este conceito ou este conteúdo difícil que estes versículos nos apresentam? Temos que admitir, com toda a frontalidade, que, por exemplo, uma pessoa que não seja crente, portanto, que leia a Bíblia e não lhe reconheça inspiração vinda de Deus para nós, leia, portanto, reconhecendo apenas o papel que ela tem na vida daqueles que creem nela. E que chega ao ponto, imagine lendo, essa pessoa estaria a ler as cartas de Pedro e vê aquele que é considerado um dos grandes pilares da fé cristã, o apóstolo Pedro, a dar conselhos aos escravos, a que fossem leais aos seus senhores e que se submetessem a eles. Temos que admitir que, isoladamente, isto é um texto difícil de fazer uma interpretação e uma aplicação deles. E de nós aceitarmos assim tão naturalmente. De o aceitarmos naturalmente. E, terminando este pensamento, se não fizermos uma leitura mais abrangente, poderemos admitir que será normal, quem não olhe para todo um contexto, dizer, olha, aqueles que os cristãos consideram como os seus heróis da fé, defendem a escravatura. É isto. Claro. É isto que pode ser uma leitura, digamos, primária do que está escrito. Mas não é isso que Pedro quis fazer. Seguramente não é, o objetivo de Pedro não é defender a escravatura, isso é seguro. E aí temos, a força que nós temos é perceber que, nas palavras do apóstolo Pedro, do apóstolo Paulo, ou mesmo o apóstolo João, os três que escreveram, ou mesmo Lucas, naquilo que escreveu, portanto, os grandes autores do Novo Testamento, nós percebemos claramente que eles não têm, em termos de questões de natureza social, não os vemos com um empenhamento, digamos, social, a favor de causas que hoje nós claramente pudéssemos considerar como causas completamente injustas e inaceitáveis, o que seria muito difícil hoje olhar para homens que nós defendemos e queremos como inspirados por Deus e vê-los serem proativos a defender causas com as quais nós, no fundo, não identificamos na Bíblia como sendo coisas vindas de Deus. Um exemplo talvez mais profundo seja a escravatura. Então, uma coisa está clara, nós nestas palavras não vemos palavras proativas do apóstolo Pedro a dizer ou a defender a escravatura. O que nós vemos sim, e este é o ponto de partida, é reconhecer o seguinte: quando Pedro está a escrever uma carta para um lugar onde ele nem sequer estava fisicamente, sabemos que na comunidade dos crentes da igreja havia pessoas que estavam a viver nesta condição. Ou seja, estavam aprisionados, no fundo, num sistema social do qual eles não eram culpados, embora sendo crentes e aceitando Cristo como Senhor, eles não eram culpados desse sistema social. O apóstolo Pedro, os apóstolos em geral, também não eram culpados ou não tinham sido responsáveis, não eram responsáveis proativamente por essa realidade, mas viviam num tempo e num contexto em que se tinham confrontar com esta dupla realidade. Por um lado, a sociedade estava organizada nesta forma, e aliás, vamos ser honestos, a sociedade, a escravatura, portanto, homens privados da sua liberdade e totalmente debaixo da autoridade de senhores, foi uma coisa que
a Terra, a sociedade, digamos, só se viu livre muito recentemente. Claro. Portanto, se olharmos para a história em toda a sua plenitude, os milhares de anos de história da humanidade, só mesmo nos últimos 100 anos, praticamente, é que podemos dizer que a escravatura foi erradicada. Embora ainda há lugares no mundo onde não estamos longe de ter esta realidade, mas mesmo assim, na maior parte dos sítios onde ela acontece de uma forma, digamos, criminal. Ou seja, não é que a sociedade a promova. Claro. Há pessoas que escapam e escravizam e pronto, isso é como os crimes, não é? Claro. As pessoas que cometem crimes, não é que a sociedade os reconheça como tal. Bom, portanto, nós temos que entender isto. Ou seja, eu ontem dizia aqui uma coisa muito importante, que me parece muito importante, que é que nós nunca podemos esquecer que o contexto no qual a Bíblia foi escrita e os apóstolos viveram, ou mesmo Jesus viveu, o contexto não é inspirado. Claro. Portanto, nós não podemos olhar para a sociedade do primeiro século e tentar perceber nela a vontade de Deus. Sob muitas formas, até ao primeiro século, o povo de Deus, que se mantinha como povo de Deus até ali, era um povo que estava escravizado, ou pelo menos estava com a sua liberdade reprimida, e portanto não vamos dizer que Deus é que inspirou esses factos. Os apóstolos, portanto, não eram responsáveis pela condição da sociedade. Agora vamos a um segundo elemento muito importante para começarmos a interpretar e a tentar perceber um texto como este, em que o apóstolo Paulo diz claramente aos servos, inclusive aos escravos, para sofrerem com paciência as agruras da sua vida, e que lhes diz, sobretudo, para procurarem fazer o bem. Ou seja, o que ele está a tentar dizer, se vocês forem castigados, por exemplo, ele chega mesmo a dizer esbofeteados, que não seja por terem feito o mal. Porque se for por terem feito o mal, por exemplo, enganarem, mentirem, roubarem, vamos dizer assim, portanto, se cometerem imoralidades, mesmo do ponto de vista da lei de Deus, então é como se vocês estão a sofrer injustiça, mas é como se ela até fosse merecida. Mas ele vai a um ponto que parece ainda mais difícil de ouvir, mas compreendemos-lo dentro do contexto do que é a mensagem cristã. Ele diz, se vocês tiverem que sofrer injustiça, maldade, que a sofram com paciência, mas com a consciência tranquila de que vocês praticaram o bem. Então notemos o seguinte, há aqui um princípio geral que, aliás, nós vamos encontrar ao longo das cartas do apóstolo Pedro e sobretudo do apóstolo Paulo, que é, os apóstolos não se assumiram como responsáveis por apelar aos cristãos, por fazerem ou serem responsáveis, vamos dizer, por uma espécie de levantamento popular contra a ordem estabelecida. Isto é que nós temos que reconhecer, que os apóstolos nunca disseram coisas do género, ora bem, a escravatura é uma coisa inaceitável, Deus criou-nos todos livres, mesmo se o apóstolo Paulo, por exemplo, disse claramente que diante de Deus não há escravo nem livre. Claro. No entanto, nós não vemos os apóstolos a sugerir a estes homens, fujam dos vossos senhores. Claro. Ou, como cristãos, vamos fazer aqui uma revolução popular. Portanto, os apóstolos o que fazem é, exortam a igreja a viver os princípios do cristianismo, seja quais forem as circunstâncias que eles tenham em termos pessoais que enfrentar. Portanto, este ponto é muito importante. Temos então uma conjugação de dois fatores que, em certo sentido, são o princípio que nós podemos aplicar hoje. O apóstolo chama a atenção, exorta os cristãos a serem fiéis aos princípios que receberam da parte de Deus, a, no fundo, seguirem o exemplo de Cristo, que é o que precisamente está registado nas palavras que leste, ou seja, de abnegação, de aceitação do sofrimento, ainda que injusto, porque Cristo também soube ser abnegado diante de um sofrimento que era injusto. Claro. Temos aí um exemplo interessante. Nós, como cristãos, que olhamos para a morte de Cristo como alguma coisa, para nós é extraordinário, lembramos do seguinte, ele só foi morto porquê? Porque existia, em termos sociais, a pena de morte. Claro. Ora, hoje, a maior parte das sociedades mais evoluídas, o que é que têm feito? Eliminada a pena de morte. E isso nós consideramos, a maior parte do mundo ocidental considera como uma conquista civilizacional. Mas muitas vezes falamos da morte de Jesus como sendo uma coisa, em termos espirituais, significativa. Mas só aconteceu porque a pena de morte existia. Então vejam como até num elemento tão fulcral para a fé cristã como a morte de Cristo, está o facto de que a condição social, a maneira como a sociedade estava organizada, foi uma coisa que nem Jesus o fez, nem os apóstolos o fizeram, que foi incitar os cristãos a serem responsáveis por um levantamento, vamos dizer, popular,
uma espécie de revolução a partir dos princípios cristãos. Podemos nós afirmar, segundo a Bíblia, todo o conhecimento bíblico, que a escravatura fere claramente os princípios básicos da fé cristã? Fere completamente, uma vez que Deus criou todos os seres humanos livres. Mas no contexto das condicionantes em que o apóstolo Pedro está a escrever à igreja, ele prefere optar por exortar os crentes a buscarem ser fiéis aos princípios e a fazerem o bem, do que incitá-los a uma revolução. E é neste contexto que eu acho que nós podemos aceitar e compreender que as palavras do apóstolo Pedro revelam, na verdade, grande sabedoria. E este princípio de sabedoria, eu penso que nós podemos ainda hoje aprender com ele. Aqui está um bom princípio de sabedoria que, tal como dizia o Pedro, podemos continuar a exercê-lo e a desenvolvê-lo cada vez mais na nossa vida. É certo que a nossa vida é preenchida com muitas coisas que nem sempre nos trazem alegria ou satisfação. Muitas vezes somos injustamente acusados ou colocados em áreas que não são favoráveis a uma tranquilidade, a vivermos tranquilamente, mas o Senhor Deus está ao leme, Ele próprio viveu e suportou coisas que nós nem pensamos, nem conseguimos compreender. Mas o Senhor Deus teve sempre uma postura correta, até mesmo para com os seus inimigos. Faça você também o mesmo e verá que realmente irá viver de acordo com aquilo que o Senhor Deus nos pede. Amanhã voltamos com mais alguns aspectos importantes que Pedro salienta e que nós vamos aqui também explorá-los. Por isso, já sabe, encontro marcado aqui na Rádio RCB, na Rádio RCS, neste mesmo horário, a esta mesma hora, e também pelo Facebook da rádio ou até mesmo pelo Web Channel. Tudo dito por hoje, amanhã voltamos. Até lá.